transformar tudo isso em práticas, em ações concretas, né, de defesa, né, e em busca da diversidade. Eu falo isso que é uma luta da profissão, né, nossa, né, e da sociedade como um todo, né. Então, como profissão, né, a psicologia tem essa missão de lutar pelo apoio à diversidade, né, que isso não seja somente no papel, né, que não se precise ser ações, deveria ser uma coisa já estabelecida, né, mas não é, com muito sacrifício, muita luta, que a gente consegue, com o mínimo que já está estabelecido em lei, vire ações de respeito, de inclusão, de garantia de direitos, né? Que a pessoa tenha voz de fala, que a pessoa tenha representação política, representação, né, nos ambientes sociais, culturais. Então, o medo, né, que se anuncia aí, né? Vou falar de duas categorias, vou falar de condensação e deslocamento, né? Duas categorias aí, a psicanálise usou muito, né? Mas assim, é como se o medo de tantas coisas, né, na sociedade, ele fosse disfarçado ideologicamente, né, no medo ao ataque à família brasileira, né? E eu vou dizer muito entre aspas, né? São categorias vazias que são colocadas, né? Quando o discurso ideológico da norma, né, heteronômica diz assim, mas qualquer outra questão de gênero que se coloque é um ataque, é uma ameaça à família brasileira, né? Primeiro, assim, queria falar sobre isso, esse conceito de família brasileira, né? É um conceito vazio, se a gente for analisar. Não existe, né, essa família brasileira que tanto querem proteger, como se houvesse uma ameaça de destruição de uma coisa como essa, né? A gente vê famílias que são diversas, né? Começam ali um casal, às vezes hétero, cisgênero, o marido vai embora, some, desaparece, né? Fica só a mulher. Aí ela precisa trabalhar, fica a avó, né? Com crianças, né? Tem tantos casais, são duas mulheres, dois homens, né? Enfim, não existe essa família, né? Que na cabeça das pessoas, né? Eles falam, por um lado, uma família ali monogâmica, heteronômica, cisgênero, que era o pai, trabalha, a dona de casa fica em casa, né? Cuidando dos filhos, né? Que é um modelo que, assim, ele não existe de fato, se a gente for verificar, né? Então veja como há uma confusão, mas isso é preparado ideologicamente, né? Enquanto a gente se preocupa com isso, com a destruição da família brasileira, que é um absurdo, né, pensar nesses termos, a gente esquece, o planeta sendo destruído, a corrupção reinando solta, né? Então não tem como a gente falar, né, que Deus criou o homem e a mulher e ponto final, né? É muito simplista esse tipo de discurso, né? E ele não nos representa como sociedade, né? Infelizmente. Mas o ataque veio também por aí, ideológico, né? Dessa forma, naturalizante, né? Então a nossa luta é essa, a gente não pode, né, como profissão, deixar de se posicionar frente a esses discursos, né, que são reducionistas, são fantasiosos e são contaminados ideologicamente de uma forma que não ajuda a gente a progredir como ser humano, né, na questão da diversidade, da inclusão, né, tá bom? Então falei demais, muito obrigado. Vamos falar antes do Val, senão ele fala e não deixa tanto para mim. Bom, me apresentar primeiro, né? Eu sou o Fernando, sou biomédico, não sou psicólogo, e eu trabalho, dou aula na psicologia desde 2017, né? Dou aula em outros cursos também. Minha área de atuação é neuro e genética, então fiz mestrado e doutorado nessa área e trabalhei bastante com ansiedade, depressão, psicose, essas coisas, então tenho um pouquinho mais de familiaridade com psicologia por esses motivos, né? Por isso que eu atuo um tempinho na psicologia. A Carol pediu para que eu trouxesse um pouquinho
da minha vivência também, né? Porque por não ser psicólogo, vou abordar temas aqui diretamente relacionados, né? Sou professor, né, full time, e trabalho em algumas faculdades e escolas também de ensino fundamental e médio durante o dia. E aí uma questão importante que nós podemos parar um pouquinho para pensar, né, e que a Carol atentou também, pensar um pouquinho nos adolescentes e crianças e adolescentes, né, que acabam tendo muito preconceito no ambiente escolar, né, é um ambiente um pouco mais agressivo, né, ultimamente o ambiente escolar está um pouco mais conflituoso do que era há alguns anos atrás, né. Isso acaba por propiciando ali que aquele ambiente para essa criança, para esse adolescente, ele se torne próprio, né. Então muitas vezes ela começa a apresentar ali alguns sintomas sintomas claros, né, a gente trabalha com isso há algum tempo, ansiedade mais acentuada, né, sintoma depressivo, eles acabam se afastando um pouco mais dos grupos, né, muitas vezes eles têm, às vezes, um ou dois coleguinhas ali, mas no geral mesmo ele tem um distanciamento, né, então é um tema que precisa ser tratado, precisa ser trabalhado, né, e a sociedade precisa ser preparada para isso. Porque hoje nós vemos, por mais que são educadores, né, profissionais com graduação, pós-graduação e tudo mais, mas infelizmente o cenário é bem assustador, né? Às vezes a gente escuta algumas falas de profissionais que, assim, é deplorável. Sim, falta várias coisas, né? Falta uma política, eu acho, mais efetiva para trazer essas questões mais à tona, né? Mais no palco ali das discussões, para que elas sejam trabalhadas. Uma vez que elas são trabalhadas, elas são melhor entendidas, interpretadas e acolhidas, né? Muitas vezes é preconceito absurdo no sentido de não ter um conceito, mas um preconceito de não saber o que é aquilo. Uma coisa muito basal, muito básica, que falta informação. E hoje está melhorando um pouco, porque hoje nós temos já psicólogos nas escolas, né? Só que é uma demanda muito grande, tem várias outras questões que eles precisam trabalhar, escolas aí com mais de 1.000 alunos e um psicólogo só para fazer esse acompanhamento. Então são questões que realmente precisam ser melhor trabalhadas, né? Para o psicólogo, né, para o profissional psicólogo, dentro dessa atuação, seria realmente a disseminação dessa informação, né, que foi o que o pessoal comentou aqui logo no início. Cada um aqui sai com mais informação e precisa disseminar isso cada vez mais, para que essas questões elas sejam trabalhadas, sejam compreendidas e elas tenham, né, a aceitação, tenham o direito que é garantido por lei, e isso não se torne prejudicial, como a gente acaba vendo lá. É só um caso especificamente, isso aconteceu já há alguns anos, né, em uma das escolas, já era terceiro ano do ensino médio, né? Então era ano de formatura e tudo mais, e aí o menino ele não tinha a documentação, né, não tinha feito a resolução, ainda nada disso, mas ele tinha um nome social, os amigos mais próximos o chamavam pelo nome social, muitos outros acabavam levando ali para chacota, para discriminação, né, que acontecia bastante. E aí na formatura dele, ele quis ir de vestido, né? E ele não falou para ninguém. A mãe é professora, né? A mãe apoiava e apoia ele bastante. E aí ele foi, né, para o dia da formatura lá, de vestido, e a diretoria da escola não deixou ele entrar. Então, deu problema danados depois, processou, ganhou, né? Mas a vivência dele, né, ele foi abstraído de um momento
de comemoração, né, fechamento de curso e tudo mais, e não pôde participar daquele momento, saiu chateado, pode ter saído traumatizado, né, por uma questão ali de total despreparo da coordenação, era uma escola particular, né, da dona da escola. Então, assim, são questões, quando nós entramos, né, quando a gente fica sabendo dessas questões, a gente acha uma coisa tão absurda, né, mas é um absurdo que acontece com tanta frequência. Então, realmente, precisa ter um olhar um pouquinho mais cuidadoso, né, um olhar um pouco mais direcionado para essas questões, porque a gente acha que não acontece perto da gente, mas está acontecendo em toda a esquina, né, em todas as escolas, aí, em todos os ambientes. Pessoal, boa noite a todos, a todas. Acho que, primeiramente, eu quero agradecer a organização do evento por esse momento oportuno. Acho que é bacana quando a gente traz uma espécie de uma roda de conversa. Legal se a gente tivesse uma roda mesmo, né? Uma roda bem ampla, a gente conseguisse ver todo mundo junto, não ver umas cabecinhas atrás, na frente da outra, né? Mas dá para ver todo mundo aqui, dá para ver a galera lá do curso de psicologia, demais também presentes. Então, eu acho que... Oi, gente. No caso, hoje, nesta noite, desta semana, que está sendo a parada LGBT, como a gente traz e fura essa bolha para levar a importância da discussão dessa temática para a sociedade, para os demais exemplares, para a sociedade como um todo. Então, como a gente faz isso? Como a gente deve fazer? Quais são os caminhos para a gente sair desse contexto e levar a importância da discussão dessa temática, que é de suma importância, que é política, para os demais, para as demais pessoas. Fiquem com essa questão na cabeça de vocês. Fui desrespeitoso, né? Acabei nem me apresentando recentemente com os demais colegas aqui fizeram. Eu sou o professor Valdomiro, mais conhecido como Val. Pode me chamar por Val, mais fácil. Não sou psicólogo, assim como o professor Fernando. Quando a gente fala no curso de psicologia, a gente foge um pouquinho desse contexto. A minha segunda graduação, que eu falo que eu levo para o coração, é pedagogia. Mas vim dentro de matemática ambiental lá em 2006, quando eu iniciei minha primeira graduação. E aí fui para o mestrado, fui para o doutorado, voltado a essa questão da sustentabilidade urbana, sobretudo. E tendo aí uma temática das cooperativas de catadoras e materiais recicláveis. O catador e a catadora que traz um importante trabalho para o Brasil, sobretudo no contexto contemporâneo dessas crises climáticas extremas que nós estamos vivenciando, é uma da ponta aí da necessidade, da importância de darmos o reaproveitamento para aquilo que a gente consome. Então, quando você fala de corpos de política, é no sentido de trazer minimamente uma retratação histórica de toda uma construção de desigualdade no nosso país. Eu concordo, então vamos conversar melhor depois. Mas isso é muito gente. Quando a gente traz a política de conta para a LGBT, para o mecanismo, é no sentido de trazer essa visibilidade, é no sentido de trazer questões como essa aqui, que a gente não percebe e que acontece em todo momento. A gente está falando, você não vai colocando essa questão da mulher. Gente, a gente está falando aí de uma questão de igualdade de gênero em relação à mulher. Olha como a gente precisa avançar em outras frentes, gente. Como a gente precisa dialogar, como a gente precisa trazer essa pauta urgente a todo momento, em todos os ambientes. É preciso discutir. Quando a gente fala de educação, eu volto, é a questão do deficiente, como melhorar essa temática para mais frente? Fiquem com essa questão, porque essa questão eu quero que vocês repitam, não somente aqui, mas saiam daqui com esse questionamento. Como eu vou levar essa temática? Um dos papéis e uma das ferramentas de suma importância é uma educação inclusiva, uma educação libertadora, uma educação humanitária, que Paulo Freire fala em depósito de conhecimento, ou do Milton Santos, de que fala, uma educação formada, uma educação para as pessoas, para que elas tenham uma formação tecnicista, no sentido de só produzir e só servir para a lucratividade de alguns.
que nos faça pensar, uma educação que nos faça refletir, uma educação, sobretudo, que carregue ética e estética, para que a gente consiga discutir esses assuntos. Não à toa, os parâmetros nacionais curriculares trabalham toda essa questão da transversalidade de assuntos como esse dentro de instituições de ensino superior. Direitos humanos, relações étnico-raciais, gestão ambiental e também a valoração das minorias. É preciso discutir situações dentro da sala de aula, a gente é preciso falar sobre isso. Se a gente não fala, a gente vai continuar reproduzindo falas recentes que nós tivemos, que toda vez que a gente fala de discussão de políticos LGBT, é uma maneira idiota, por exemplo, que eles estão querendo colocar para o seu filho fazer isso, aquilo. É cartilha dele. Entende? Tem questões que a gente precisa debater, a gente precisa falar, a gente precisa conversar, a gente vai chamar todos e a todas. Porque cabe a todos e a todas o respeito, gente. Posso não concordar, bacana, mas cabe a você respeitar. Poxa, que problema há em respeitar, gente? E que nós estamos vivenciando a atual conjuntura política, a atual conjuntura religiosa, inclusive, a atual conjuntura social, a manifestação de assuntos como esse, ela evidencia a pluralidade social. Somos sempre um como o outro. E é importante ser em meio às diferenças. Só que voltado, sobretudo, construído, sobretudo, com respeito. Diálogo, dialogar. Então, eu quero trazer a atenção de vocês nessa minha fala, gente, é isso. É no sentido de é preciso avançar em pautas como essa. É preciso trazer semanas como essa. Acho que foi já há um ano, eu lembro muito bem, nós estávamos sentados lá atrás, conversando dessa temática. E passou um ano, olha como são as coisas, novamente está o movimento, existe um movimento, existe toda uma organização para esse movimento. Então, quando a gente trabalha essa temática, gente, é preciso trazer à tona a importância da construção social e o papel da educação em todos esses espaços. Um espaço como esse é um espaço proativo, um espaço institucionalizado dentro de uma instituição de ensino superior, dentro de uma instituição de formação básica, seja a educação fundamental 1, 2, médio, é fundamental discutir assuntos como esse. A gente ainda está falando da inserção desse grupo de pessoas, gente, no seu direito de viver. Talvez, e eu não quero que isso aconteça, mas, gente, tomara, meu Deus, que os alunos possam valença, a gente possa viver na sociedade, dentro de uma solidariedade, a gente consiga daqui a alguns anos avançar nessa temática por já alguns anos, que não seja daqui a 500 anos. Porque se a gente não sabe respeitar, como a gente vai valorizar a diversidade? E a gente vai viver uma situação muito complexa, e a política ela repercute muito nisso. Da não valorização da diferença, da não valorização do espaço biológico, da não valorização daquilo que é basilar para a nossa sociedade, que é a ética e o respeito. Quando eu discordo, eu não tenho que agredir, ou eu não tenho que usar palavras para agredir outro, verbalizar ações violentas. Então, a gente vem vivenciando situações muito complexas na nossa sociedade. As nossas falas, a posição de vocês, a decisão de vocês estarem aqui, ela não é neutra, não pode ser neutra, nunca poderá ser neutra. Ela é política, sendo política, ela visa de fato tirar a sociedade da inércia mental e trazer para discutir todos os processos, discutir esses assuntos, chamar uma roda de conversa, chamar demais profissionais para uma roda de conversa. É inadmissível a gente ver casos de morte porque eu não concordo com aquilo. O bullying é uma questão como essa, da não valoração da diferença. Quando eu não concordo, eu agrido. Quando eu não concordo com o posicionamento do outro, eu vou agredir. Quando eu não concordo com aquilo que ele está falando, porque ele fez aquilo que eu penso, ou de um preconceito que eu tenho, eu mato. Não está certo isso, gente. Não pode ser assim, não deve ser assim. É
é preciso dialogar, é preciso conversar, é preciso dialogar. E eu encerro a fala com essa pergunta de novo: como avançaremos nessa temática do LGBT para fora, para além desse ambiente, para além desse espaço, desse teatro, para fora? A questão do concurso técnico que vocês têm anunciado, ele é uma materialização de uma estratégia de trazer visibilidade para essas questões. Não é no sentido, olha como as pessoas acabam dentro e começam a falar umas coisas sem nexo, sem contexto. E aí começa a reproduzir situações que o fulano falou isso, o fulano falou aquilo, e eu quero falar, não, vai primeiro conhecer, só ajuda aquele que não conhece. Porque quando a gente conhece, a gente consegue trazer um ambiente de diálogo, um ambiente onde eu consigo também expor aquilo que eu penso, com respeito, e o outro também vai acolher aquilo que eu estou falando, para colocar também o seu posicionamento, e eu tenho que acolher aquilo que ele está falando. É você falar o que pensa, entre aspas, e suportar o que o outro pensa também. A gente precisa avançar dessa forma, senão, gente, a gente não vai conseguir, como sociedade, de fato, avançar nas demais frentes. Em todas as demais frentes sociais, educacionais, ambientais, a gente vai conseguir avançar. A gente vai retroceder. E eu acho que nós estamos vivenciando situações, por exemplo, os eventos climáticos extremos, pela situação da falta de diálogo, pela falta de pensar na coletividade, de olhar somente para si, de olhar somente na individualidade, a individualidade acentuada. Somos seres individuais, isso é fato. Nós somos seres únicos, mas somos seres societais também. Somos seres do outro, gente. É preciso falar, é preciso dialogar, é preciso conversar, é preciso evidenciar essa temática, essa problemática, para que a gente consiga, de fato, romper as nossas vidas. E a gente sabe dessa pergunta: como a gente avança? Então, o diálogo é a base para tudo. Nós precisamos passar a informação para quem tem mais conhecimento, para quem tem uma percepção um pouco mais emergente, quem tem mais conhecimento, quem tem mais acesso à informação. Você tem a obrigação de trabalhar esses temas. Então, aqui, o professor Bruno comentou, no ambiente de graduação, de pós-graduação, você não pode ser livre. Então, você tem que ter o seu ponto de vista, você tem que se posicionar de uma maneira, obviamente. Se você vai pôr o seu ponto de vista, ninguém é obrigado a concordar com o meu ponto de vista, mas você precisa pelo menos entender o meu ponto de vista. E eu posso entender o seu ponto de vista também, se for diferente do meu. Mas esse diálogo é importante. Sem essa violência, sem essa tomada de decisão para esse aspecto que o professor acabou de abordar. Eu acho que é um ponto primordial, puxando um pouquinho do que a gente tem de mais recente de neurociência. As pesquisas, tem várias pesquisas nessas áreas. E aí, existem questões que a gente tem que ser efervescente, tem que ser frenético, nós temos que ser frenéticos. E aí, volta para frente, ele diz em suas cartas: é preciso muitas vezes sentar com o divergente para combater o antagonismo. Então a gente precisa trazer todos e todas para perto, entender, ouvir, conversar, para a gente combater o antagonismo e levar essas informações, construir. E quando eu falo construir, não se constrói sozinho, se constrói dentro de um contexto social, se constrói dentro de uma sociedade, dentro de espaços institucionais, dentro de políticas, dentro da escola, dentro da universidade, etc, etc. Porque a política ela mata, gente. Política mata, eu repito isso. Então é preciso levar essas informações e ocupar espaços para que a gente consiga avançar nessa pauta. São programas estruturantes que a gente consegue avançar trazendo essa temática a partir dos diferentes saberes, diferentes ideias, diferentes formas de pensar, mas